Sagitarianos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu me chamo Larissa, para aqueles que ainda não me conhecem por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem um like de vocês, o comentário de vocês, isso é muito importante para que esse canal continue crescendo, Sagitário. Fiquei com dúvida se eu falei o signo certo aqui de vocês, mas bora lá, Sagi. Vou iniciar a leitura de vocês aqui com o baralho cigano, tá? A partir de agora eu vou voltar a postar os vídeos de acordo aí com o engajamento de vocês. Então, na semana passada vocês foram os que tiveram mais visualizações, comentários e likes. Então, vamos continuar aí no topo. E a propósito, feliz aniversário aí para todos os sagitarianos que acompanham o canal, que são inscritos aqui no canal. Eu também sou sagitariana, meu aniversário é essa semana, então parabéns para nós, né? E bora lá, Sagitário, comentem bastante para que semana que vem a gente esteja aí em primeiríssimo lugar de novo. Bora, Sagitário! Lembrando sempre que aqui são leituras gerais, são leituras coletivas e vamos aí para a leitura de vocês. O que nós temos aqui para Sagitário, por favor? Carta da âncora. Opa, a âncora. O que mais? Cachorro. A carta do cachorro. Mais uma para Sagitário. Sabia que ia vir essa carta aqui. Carta da lua. E no fim de deck nós temos a raposa. Os lírios, a casa. Do que nós estamos falando para Sagitário, por favor? A chave. Entendi. Carta da chave. E os peixes no fundo de deck. A estrela e os pássaros. E o caixão. Aqui para alguns de vocês estão sendo guiados, realmente sendo guiados, é essa palavra, Sagitário, para uma cura extremamente profunda, mas é muito aqui sobre a necessidade disso acontecer na vida de vocês, para uma abundância aqui financeira. Eu tô sentindo muito questões materiais no jogo de vocês. Tem essa carta da âncora. Mas vamos lá, o que eu tô vendo aqui. Vocês estão pensativos demais. Aqui vem uma coisa de esses pensamentos se acumulando tanto que tá travando um pouco a visão de vocês. Clarifica essa âncora aqui. Caixão. E parece que vocês estão pensativos assim há muito tempo. É como se vocês estivessem guardando realmente muitas coisas só para vocês, sabe? Nem é todo mundo aqui que sabe o que tá acontecendo comigo. Não é com todo mundo que eu tô falando, sabe? Ó, a carta da coruja com a carta dos livros. É como se nesse momento, e aqui para alguns de vocês pode ser já um bom tempo, há uns 7 meses, 8 meses que vocês estão numa energia assim mais observadora, sabe? Com as coisas. Eu não tô falando tanto, eu tô observando mais. Ou eu tô focando mais em estudos aqui, na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, mas eu não tô sentindo tanto assim uma coisa de eu tô hiper focada em trabalho.
É mais uma coisa de eu tô vivendo o meu mundo, sabe? Eu tô mais recluso. Mais uma carta da âncora. Carta do jardim. Muito porque aqui tem uma desconfiança, né? Tinha vindo aquela carta da raposa, a carta da lua e a carta das nuvens. Aqui alguns de vocês não sabem em quem vocês confiam. É por isso que veio aquela carta da coruja. Eu tô observando. Não sei bem em quem eu confio, não sei bem com quem eu compartilho essas coisas aqui mais profundas que estão acontecendo comigo. Clarifica esse jardim. Carta do trevo. E é como se essa coisa assim, é um jogo de sorte aqui. Não sei se eu posso falar com tal pessoa, eu não sei se eu posso compartilhar isso. Se eu posso... E aqui não é coisas do dia a dia, sabe? Tem muito mais a ver com coisas profundas dentro de vocês. Eu tô sentindo que vocês não estão tão confiantes assim para se expressar. Cachorro. É como se vocês estivessem mudando tanto aqui que talvez se alguém venha falar com você, para os outros você vai estar meio que irreconhecível, Sagitário. Ó, cachorro e a carta da raposa. É isso. Tem uma coisa aqui, ó. Isso aqui pode ter a ver com um reflexo, carta do homem, em relação a uma pessoa. Ai, gente, quando eu invento de gravar, começa tudo, né? O cachorro, é alguém batendo não sei o quê. Mas calma, eu vou comprar um microfone. Melhor porque eu tô usando do celular, né? Enfim, para não perder o fio da meada aqui. Carta do homem, a montanha e os caminhos. O que acontece? Teve alguém aqui que traiu a sua confiança, tá? Ou que colocou barreiras nessa questão de construir um laço de confiança. E aí, vocês começaram a botar dúvida em tudo, em todos. Aqui vocês podem realmente estar bem confusos mentalmente, tá? Carta da lua aqui. Mais uma, cachorro. Para outros pode ser uma coisa assim, é isso mesmo, ó, carta da cruz. Eu carreguei um peso aqui, um fardo de ser leal a tudo e a todos. Agora eu tô reavaliando essa minha postura muito leal às pessoas, sabe? É como se vocês estivessem até reavaliando a forma como vocês estavam se comportando. De repente, fulana me chamava para um passeio, para um rolê. Eu não tava fazendo aquilo para mim, eu tava fazendo para acompanhar alguém. Como se vocês meio que se tornassem o coadjuvante da vida de vocês. E agora vocês estão aqui repensando tudo isso e meio que assim analisando, né? Isso aí ficou pesado demais para mim. E isso tem a ver sim com conexões próximas na vida de vocês. Carta da aliança e da foice. A lua. O buquê. O momento aqui, Sagitário, realmente é de vocês se conectarem com a energia mais feminina de vocês, né? Independente se você é homem ou mulher. Mas se conectem mais com a intuição de vocês, com os sentidos aqui de vocês. Carta da lua. Ó, não tem muito o que falar. Carta do coração. Tá? Aqui tá falando até para alguns de vocês, ó, a carta dos peixes de novo. O campo emocional de vocês pode estar bem confuso ainda, porque parece que tem uma coisa que não tá encaixando aqui. Por um lado, eu tô buscando respostas mais profundas dentro de mim, porque eu tô sentindo que eu tô mudando. Vocês podem estar mudando aqui de uma forma assim, da água pro vinho, tá? Eu sinto que eu tô mudando mesmo. Isso aqui tem a ver não só com mudanças externas, mas aqui são mudanças a nível espiritual, como se vocês estivessem evoluindo, tá? A mente de vocês, a maneira como vocês estão vivendo, né? E aí, me parece que aqui com essa carta do buquê,
ainda tem pensamentos, lembra que eu falei que vocês podem estar muito pensativos e isso tá dando uma travada aí na energia de vocês, de acumular tanto pensamento que a mente fica pesada. Vocês podem estar com a mente ainda querendo voltar, né? Tá vendo que os peixes estão indo para lados diferentes? Um lado de vocês é aqui querendo seguir esse coração, essa intuição, os sentidos de vocês. O outro lado é a mente querendo fazer vocês voltarem. Voltarem para o quê? Para isso aqui, essa energia pesada da âncora, de eu penso um monte de coisa e isso daqui só vai, sabe? Parece que vai, de fato, puxando vocês para baixo. Chave, carta da chave. O cavaleiro. O que é essa chave? A aliança. E a chave de novo? Do que a gente tá falando aqui na carta da chave, por favor? Ok. A serpente. Clarificar a aliança. Entendi a árvore aqui. Tô vendo duas coisas. Vocês estão mudando, vocês estão ficando diferentes. Algumas pessoas já estão percebendo isso, outras, como eu falei, vai ser meio que um choque, vocês vão estar meio que assim, irreconhecíveis mesmo, tá? Só que aqui, essa carta da chave com o cavaleiro, é como se a vida realmente estivesse te trazendo uma energia, Sagitário, de movimento, de abertura no teu caminho. Lembra que eu falei que isso é para mexer, tudo isso aqui que está acontecendo com vocês é para mexer no sentido material, num sentido financeiro, na energia de vocês, tá? Como se vocês estivessem sendo preparados para esse caminho. Então, existe algum tipo de aliança aqui que também vai ser modificada na sua vida. E é isso que está sendo trazido para vocês, é essa abertura que está sendo trazida aqui para vocês. Uma aliança que vai se estabilizar. De fato, aqui está falando de estabilidade. Seja uma aliança de trabalho, parceria de trabalho, seja um contrato de trabalho, seja o seu projeto aqui realmente sendo estabilizado, ou um projeto que você quer criar, seja um relacionamento, sim, pode ser um relacionamento para alguns de vocês. Mas aqui não vem a carta da ampulheta, mas me vem muito uma coisa assim de vocês serem respeitosos com o tempo das coisas acontecerem aqui, tá? Vamos ver o que mais com o tarô. O que mais para Sagitário? Pessoal, para quem quiser leituras particulares comigo, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o meu contato, tá? Deixo aí as informações para vocês. Bora lá. Sagitário. O que nós temos aqui para o signo de Sagitário, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Sagitário. 6 de copas. Tô falando, aí agora é a furadeira. Ai, gente, deixa eu beber uma água. O que mais? O que é isso? O que a gente tá falando para Sagitário? 2 de paus. E Rainha de ouros. 2 de ouros. A lua. Julgamento, rei de paus. Lembra que eu falei 9 de paus? Ai, minha perna. Lembra que eu falei que para alguns de vocês pode ter tido alguém
ou que colocou um bloqueio para criar um laço de confiança, ou realmente que traiu a sua confiança. O que acontece aqui, Sagitário? Isso tudo aqui que vocês estão passando é para trazer à tona o que vocês não estavam entendendo sobre um desequilíbrio no meu campo financeiro, né? Por que estava acontecendo isso? Meu Deus. Porque aqui pode ser que alguns de vocês realmente estavam passando por um momento muito instável financeiramente. De repente as coisas estavam fluindo, aí depois parava. Assim, parava de fluir, ou começava a gastar demais, ou o dinheiro não rendia, enfim. Eu sei que a gente está falando de questões materiais aqui, mas não é sobre isso. Mas estava, sim, afetando o campo material de vocês. Carta da Lua com julgamento aqui. Da onde estava vindo isso? Como se fosse até uma incógnita aqui para vocês. Não tô entendendo o que está acontecendo. Isso aqui tinha a ver com essa pessoa que de alguma forma traiu a tua confiança ou criou ali um bloqueio de confiança. Porque isso trouxe um gatilho para vocês de insegurança. Aqui, carta do caixão, né? Era uma insegurança que ela tava ali, reverberando no campo de vocês, mas vocês não olhavam para ela. E aí, tudo isso aqui aconteceu e vocês foram meio que obrigados a olhar para isso. Cadê o outro baralho? 6 de copas, por favor. Clarifica o 6 de copas. É realmente como se vocês tivessem que revisitar algumas coisas que vocês acreditavam, 7 de copas, e que não eram reais. Olha isso aqui. Enforcado com 3 de espadas. Teve gente aqui que se apegou muito a uma ferida emocional. Vocês podem ter guardado muito rancor aqui. Sentimentos pesados mesmo, tá? Sem nem perceber, inconscientemente vocês foram acumulando tudo isso. 6 de copas. Página de ouros. E o 9 de copas aqui no fundo de deck com o 7 de espadas. Esses pensamentos que vocês estavam aí remexendo na cabeça, não estavam ali para perturbar vocês. Mas o 7 de espadas muitas vezes fala daquilo que a gente coloca embaixo do tapete e deixa ali escondido, né? Só que vocês foram escondendo e isso foi criando ilusões para vocês. Então aqui tem sim algumas pessoas que vão precisar revisitar alguma experiência que viveu e trouxe algum tipo de trauma. Não tô sentindo tanto que essa pessoa que traiu a confiança de vocês tem a ver com relacionamento afetivo. Eu não tô sentindo isso. Pode ser algo muito mais ligado a questões familiares, tá? 2 de paus. Como é que vocês vão ter paz, plenitude aqui e realmente recomeçar a vida de vocês com otimismo, com bravura, que são características de Sagitário, né? Se vocês aqui não estavam confiando em vocês mesmos. Ó, 2 de ouros. 2 de paus. 9 de espadas. E aqui eu não tô falando que vocês não queriam recomeçar ou não queriam se estabilizar na vida, né? 9 de espadas com as de ouros. 2 de paus. 8 de paus. Se preparem, porque é agora que as coisas vão acontecer muito rápido para vocês. Nesse sentido de remexer as coisas para que vocês ressignifiquem.
Lua. O que é esse 8 de paus? 5 de ouros. Mais uma, 8 de paus. Rainha de paus. A morte. 9 de paus. E o louco. Sagitário, eu tô sentindo que os próximos dias aqui pra vocês vão ser bem intensos, tá? Porque aqui pode ser que muitos de vocês ficavam com ansiedade, com medo, com insegurança, com dúvida se começavam um projeto, se faziam uma mudança, se arriscavam em tal oportunidade, porque vocês tinham medo de repente as coisas simplesmente darem errado. Eu tinha medo de simplesmente esse relacionamento acabar. Eu tinha medo de simplesmente ficar sem dinheiro, do meu projeto dar errado, de eu ser demitido. É isso aí, ó, que tava desequilibrando a autoestima de vocês. Rainha de ouros. Então, aqui, de fato, vai ser remexido tudo isso. 3 de ouros. O que mais? Rainha de ouros. E o pajem de espadas. O que é esse pajem de espadas? Falei. 10 de ouros. Falei que isso aqui tem a ver com coisa de família, não tem a ver com relacionamentos afetivos. Mais uma página de espadas. As de ouros. E a temperança aqui, energia de vocês. 10 de espadas. Aqui tem uma cura extremamente profunda sendo manifestada no campo de vocês, Sagitário. Lembra que eu falei que a gente também estava falando de questões financeiras, questões materiais? Aqui, tô vendo alguns de vocês modificando a maneira como vocês trabalham, tá? Até se vocês já são pessoas aposentadas aqui, parece que vocês vão começar a investir o dinheiro de vocês em alguma coisa. É um curso, é um estudo, um grupo de estudo, pode ser aqui para alguns de vocês. Eu não tô vendo vocês ficando parados aqui quando é em relação à vida profissional de vocês, tá? Ah, mas eu já trabalho aqui no ambiente profissional, já sou contratado e tal. O que acontece? Aqui vocês podem começar a estudar alguma coisa diferente e ensinar para os colegas, para outras pessoas aí que trabalham junto com vocês. Só que isso vai trazer a oportunidade de vocês construírem o próprio legado, tá? Mas aqui tá falando muito sobre estudos. Foquem em estudos, foquem no que vocês querem construir de diferente, de inovador quando se trata de trabalho aqui e vida financeira, tá? Para outros, o que acontece? Essa cura que eu estava falando tem a ver com você modificando aqui um tipo de dinâmica que envolve trabalho dentro da sua família. O que eu quero dizer com isso? De repente, eu achava que eu tinha que seguir aqui os passos da minha família, os passos do meu pai, os passos da minha mãe, que eu tinha que fazer igual a eles, ou que eu tinha que honrá-los, ou que eu tinha que agradá-los, e etc, etc, etc. O que eu vejo aqui é vocês agora fazendo o que vocês realmente querem, num sentido de carreira, tá? E quando vocês aceitam isso, o caminho de vocês se abre completamente, vocês podem até mesmo ter a oportunidade de ajudar financeiramente a família de vocês, tá? Conselhos finais aqui para Sagitário, para a gente concluir a leitura. Conselhos para Sagitário, por favor. Estrelas. Você pode manifestar todos os seus desejos. E no fundo de deck ouro, você não precisa que alguém a conserte.
Eu não sei se aqui vocês estavam meio que realmente se sentindo quebrados, sabe? Sem solução. Ou como se as vontades de vocês não estivessem sendo priorizadas. Eu vejo que vocês vão entender aqui que vocês têm uma coisa preciosa, que é exatamente isso que faz vocês conseguirem realizar o que vocês querem. Clarifica essa carta do ouro. Que coisa preciosa é essa aqui? Gotas de chuva, dê uma chance a elas. Essa coisa preciosa aqui de vocês pode ser, primeiro, uma coisa de empoderamento. Ó. Segundo, isso aqui pode ser uma coisa de ajuda. Lembra que eu falei, ou vocês vão ajudar aqui colegas de trabalho, ou é a família de vocês. Generosidade. Sagitário, vocês têm aqui uma coisa preciosa que é a generosidade. É isso que eu vejo para vocês, Sagitário. Eu espero que essa leitura tenha ajudado. Desejo um ótimo tudo para vocês. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem meu contato para leituras particulares. E é isso, pessoal. A gente se vê nas próximas leituras. Tchauzinho.